Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É o filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Bem, eu sou o Fernando Oriente, sou crítico, professor de cinema, pesquisador. Escrevi a crítica para a edição do curta-circuito desse ano do Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Não só sobre o filme em si, mas contextualizando um pouco do cinema do Roberto Farias, um pouco do Roberto Carlos, a trilogia do Roberto Carlos, né? Porque o Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa faz parte de uma trilogia que o Roberto Farias dirigiu com o Roberto. O primeiro é Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, o segundo Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, e o terceiro Roberto Carlos a 300 km por hora. O Curto-Circuito vai exibir o Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, que é o único dos três filmes que conta com o Roberto, o Erasmo Carlos e a Wanderleia, das três maiores estrelas da Jovem Guarda. Aí a gente pode pensar que ainda tinha o Rony Fon, tinha o Gerry Adriani, mas era a trinca ali, né? O Rei, o Tremendão e a Ternurinha. E o Vanderlei Cardoso. Sim, sim. Tem vários, né? A gente for puxar aqui, com certeza. Martinha. Por aí vai. Comigo está aqui o Alberto Rosenblit, músico, compositor, trabalhou com artistas de ponta da música brasileira, compositor exímio de trilhas sonoras para televisão, todos os gêneros ele trabalha. Vocês já ouviram infinitas composições do Alberto, Roberto Carlos, Erasmo, eles confundem um pouco. Do Alberto, aqui uma pessoa que conhece profundamente, muito mais do que eu, sobre a questão da trilha sonora. Eu queria começar contextualizando, né, que a trilogia do Roberto Carlos, cujo Diamante Cor-de-Rosa é o segundo filme, é um momento único do cinema brasileiro, né? Nos anos 60, final dos anos 60, época da ditadura, os três filmes saem ali num período difícil do Brasil, porque exatamente o primeiro é lançado um pouco antes da promulgação do AI-5, os piores anos de perseguição e da ditadura brasileira. Logo em sequência tem o Milagre Econômico, com todos os seus problemas, né? As falácias que isso representou na história do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a trilogia é realizada pelo Roberto Farias, e o Roberto Farias é interessante porque ele vem da chanchada, ele trabalhou como de tudo na Atlântida, né? Assistente de direção, fotógrafo, continuista, ele aprendeu o ofício ali como poucos. Ele começa fazendo uma chanchada e ele faz um filme muito marcante, chamado Assalto ao Trem Pagador, que é um filme de temática social, é um thriller, é um filme policial, né? Na minha crítica eu explico um pouco melhor, gerou uma polêmica muito grande esse filme entre o CPC, Centro Popular de Cultura, ligado à UNE, e os cinemanovistas. O CPC, através do Carlos Estevam, falavam que esse era o Assalto ao Trem Pagador, era um dos melhores exemplos de uma arte popular revolucionária, porque ela mostrava os problemas e os dilemas do Brasil para as classes populares de uma forma que as entretinha e as fazia ver a realidade. Os cinemanovistas falavam que o filme, embora tivesse esse lado, ele copiava estéticas do cinema americano, né? Então, gerou uma polêmica entre o CPC e os cinemanovistas por causa disso.
O Roberto Faria não só trabalhou a temática social no Assalto ao Trem Pagador, mas principalmente no filme que ele faz depois, que é menos visto, chamado Selva Trágica, sobre plantadores de mate no Mato Grosso, a exploração deles lá, um filme que mais se aproxima da estética seminovista, um filme extremamente de cunho social, de registrar a realidade social das classes subalternas brasileiras, da exploração do trabalho, né, quase escravo, né, no caso. E o Roberto Faria sempre foi considerado, mesmo pelos cinemanovistas, um excelente artesão, um grande... sabia muito do métier de cinema, sabia dirigir, sabia montar, sabia decupar, sabia compor plano, né? Ele funda a produtora dele, né? A Faria Produtora. Ao mesmo tempo, nos anos 60, o Jovem Guarda estoura, Roberto Carlos, todos os nomes que a gente já falou aqui, o Roberto completou. A Jovem Guarda é um sucesso de vendas de discos, de shows, vai para a televisão, o Roberto Carlos ganha um programa na Record, né? E ele grava pela CBS. A CBS era uma subsidiária brasileira da Columbia Records americana, né? Então, é muito dinheiro envolvido. Columbia Records, via CBS, Record. Já o poder de captação de dinheiro da Faria Produção, todo esse dinheiro converge numa superproduções como o cinema brasileiro nunca viu, que é a trilogia Roberto Carlos. Quem vê Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, o primeiro filme, e vê as cenas que o Roberto Faria fez, dá a impressão que ele assume o lado, eu sou um grande artesão, eu sou um grande artesão do cinema, então eu vou fazer o plano que eu quiser, do jeito que eu quiser e como eu quiser. E ele passa o helicóptero por dentro de um túnel da Zona Sul do Rio de Janeiro e filma isso, que é uma das cenas clássicas do cinema brasileiro. Ou seja, ele filma no Rio, em São Paulo, em Nova York, a locação que ele quer, do jeito que ele quer, os extras que ele quer, usa tanque do exército, filma no Cabo Canaveral da NASA, filma em Nova York. Então, assim, é um esplendor do cinema de entretenimento e que pega o público da Jovem Guarda, né, que era basicamente já o público de consumo jovem urbano das grandes cidades do Brasil, né? Então o filme é uma junção perfeita da música jovem, o rock brasileiro, no seu primeiro momento, que é o Iê, 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 a Jovem Guarda, através do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, da Vanderleia, nos casos dos filmes. O dinheiro da Record, a televisão, estava por trás, e o dinheiro da Columbia Records, mais da Faria Produção. E cada um dos filmes dá mais de 3 milhões de espectadores, são sucessos estrondosos de bilheteria, né? E os filmes são musicais. Lembrando que o Roberto Faria começou na Atlântida, os musicais da Atlântida. Onde na Atlântida a gente tinha o samba, em sequências musicais lentas, coreografadas, ele já faz uma espécie de um pré-videoclipe na trilogia do Roberto Carlos. Músicas de rock de Iê, Iê, da Jovem Guarda, cortes rápidos, planos curtos, movimentos bruscos de câmera, né? Qualquer momento tem um número musical, né? E eu queria começar puxando para esse lado musical, que o Alberto falasse de uma sequência que chama a atenção dele, no Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, que são os créditos. Fala pra gente, Alberto, dos créditos e um pouco do Roberto, dos filmes e de tudo mais, e do Roberto Faria, do Roberto Carlos. Fernando, olha só, muito prazer te conhecer, é impressionante ver a tua fluência, o conhecimento. Obrigado. Você estudou essa coisa e pode passar com essa clareza toda para a gente. Aliás, não teria nada para acrescentar em relação ao que você está falando, mas especificamente na música, assim, o sentimento que eu tenho é que, na verdade mesmo, no fundo, você falou que ele trabalhou na Atlântida. Na Atlântida teve até qual é o nome dela, que mora nos Estados Unidos, a nossa baixinha notável lá, o nome dela, Carmen Miranda. Teve até Carmen Miranda nos nossos filmes, e tinha o Grande Otelo cantando, e tinha Oscarito cantando, e tinha Sil Farney, e tinha esse pessoal todo. Aquilo era uma estética que também não foi inventada no Brasil. Aquilo é uma estética que foi, né? A gente sabe Girls Crazy, a música do George Gershwin,
o que que era aquilo? Aquilo era uma peça que ela foi colocada... Não é a música que é incidental, a peça é incidental, porque o negócio era botar a música dele, entendeu? E aí tinha como você fala no teu texto lá, um fiapo de história, uma história qualquer, para poder mostrar a obra grande e importante do Jorge Gershwin. Aqui, nós tivemos aqui Zequinha de Abreu, tivemos Dorival Caymmi, tivemos o próprio Dick Farney, entendeu? E também histórias muito divertidas, né? Que é a Chanchada, muito divertida, e era entretenimento puro também, era entretenimento puro, uma coisa assim, que você sentava para relaxar, entendeu? Já era engraçado, já era diferente de um Mazzaropi, por exemplo. O Mazzaropi tinha uma história pueril, uma história rasa, uma história que era só para mostrar o Jeca Tatu só, mas já era diferente dessas histórias que eram mais incidentais para que aquela música pudesse ser tocada e atendesse gravadoras e produtores, etc. E deu muito certo. Então, eu estou falando isso tudo pelo seguinte, porque na esteira disso, entendeu? Vem na época, né, a modernidade. Então aí começa a aparecer, em 1961, os Beatles, com as suas cabeleiras, com as suas guitarras, com o seu iê-iê-iê, que o nosso iê-iê-iê, a Jovem Guarda é o nosso iê-iê-iê, que aqueles cabelos compridos, aquele negócio... Na época, nós estávamos começando a viver uma revolução de costumes, que foi estourar lá em 68. Mas já eu, pequenininho, eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, no segundo disco, terceiro disco dos Beatles, eu já queria usar, meus pais não deixavam, mas eu já queria usar cabelo comprido, né? Então, mas eu achava o máximo, né? O John Lennon, aquele cabelão e tal. Então, o que aconteceu? Aconteceu que com os Beatles, aí eles fizeram 2 filmes que, do ponto de vista cinematográfico, nota 5, nota 6, não importa. Mas o que era? Era o disco Os Reis do Iê-Iê, que eles botavam todas as músicas, e aí botavam um fiapo de história, como você fala, para ir costurando aquelas músicas e vende aquele LP, com os interesses da Odeon na época, e aquele negócio todo. E depois veio o Help, uma aventurinha também inócua, insípida, qualquer coisa, um anel que, claro, que sempre o mocinho consegue estar em fast motion e o bandido está em slow motion e nunca pegam eles e tal. Muito engraçado isso. Sem dúvida. Então eu acho que essa história do Roberto Carlos com o Erasmo e com a Vanderlei, eles viveram também um fenômeno musical social. E embora o Roberto depois tenha sido taxado de alienado, músico romântico, não sei o que, tal coisa, estava fazendo obra de resistência, botando um monte de jovem de cabelo comprido num sábado de tarde, que as pessoas ficam em casa em plena ditadura, mostrando aquelas meninas com calça Saint-Tropez, bocas de sino, cabelos não sei o quê, cheia de coisas no cabelo, adereços e tal. Era uma obra de resistência, não tenho dúvida. Eu não sei se era uma resistência consciente, mas não importa, era uma resistência como eu vou dizer, espontânea, entendeu? Os jovens estavam querendo um outro lugar, estavam querendo criar uma nova realidade. E porque quando a gente fala em cinema novista, como a gente fala bossa novista, tem um certo preconceito, mas que faz parte da democracia, que faz parte do vamos trocar a ideia. Você é bossa novista, eu sou iê-iêzista. Entendeu? Assim como na época que chegou foi nessa época aí, chegou a Tropicália, começou a briga. A Nara Leão queria guitarra na música brasileira. Já tinha os puristas que não, só violão, não pode. Essas brigas. Mas o que eram essas brigas? Era também uma revolução de costumes. Estou falando isso tudo, talvez esteja sendo um pouco prolixo. Não, imagina. Para chegar nesse lance do Roberto Carlos. Então, quando já chega nesses filmes do Roberto Farias, e como você falou e falou bem, Roberto Farias é um homem que veio de cinema, entendeu? Cinema, estou falando, esse cinema comportamental, comprometido. O Assalto ao Trabalhador, eu vi esse filme, o maior barato dessa história é que você torce pro bandido. Sem dúvida. Você entra na favela junto com ele, bicho, e você quer que ele fique com aquele dinheiro, ele não quer que ele perca aquele dinheiro, entendeu? É que nem na Casa de Papel, não é exatamente igual, mas na Casa de Papel eles falaram assim, eu não estou roubando de ninguém, esse dinheiro nem existe.
Eu vou pegar aquele que a gente vai fabricar. Mas era mais ou menos isso, porque o dinheiro que eles roubaram, entendeu? Era um dinheiro que não seria para fazer parte de todos os universos. Eles queriam que fizesse parte de mais alguns universos que não fosse aquele. Então você vê, Concordo totalmente. né? Então você vê que ele tinha essa preocupação social. O outro filme que você citou, não vi. Aliás, queria falar de música agora. O Assalto ao Trem Pagador foi a música original é de um grande músico brasileiro, que hoje em dia está com 90 e blau, talvez já não ouça mais o que a gente está falando, infelizmente, mas ele está aí ainda, está vivo, 90 e tantos, entendeu? Chamava Remo Uzai. Esse cara estudou nos Estados Unidos com grandes maestros de cinema. Eu até sabia, até pouco tempo, são caras muito importantes com quem ele estudou, e veio para cá colocar em prática o que ele aprendeu, mas com um a mais, com um plus a mais, que é o seguinte, a música brasileira. Ele não trouxe a música americana para implantar no filme brasileiro, não. Ele pegou os elementos de dramaturgia, o que ele aprendeu de música diegética e lançou como samba, lançou como baião, como maracatu, como ele manjava muito de música brasileira. Então, inclusive, a Busimagem tem festival anual, e a gente sempre oferece o prêmio Remo Uzai, todo ano, para algum músico já com uma certa idade, que já tem uma grande carreira, que não sei o que, está consolidada, e a gente faz esse prêmio Remo Uzai. Bom, falei, parênteses. Agora vamos especificamente, só mais um pouquinho, depois vou te passar de novo a bola, Fernando, desculpa. Claro, não, fica à vontade, Roberto. Eu sou muito apaixonado por negócio de música e cinema, sabe? Eu acho isso uma coisa... É um casamento perfeito. Sabe, chamada de sétima arte, ela, na verdade, ela é a grande arte, né? Porque ela junta todas as artes, é a luz, é o figurino, efeitos, atores, texto, música, tudo, né? É um espetáculo, né? Quando bem feito, então, fica mais um espetáculo ainda. Mas o caso específico do Roberto Farias, eu acho que, dizendo tudo isso, ele não inventou, ele pegou uma linguagem que já existia, que era o seguinte: Roberto Carlos fazia um sucesso, e Erasmo também, com músicas autorais. Então é o seguinte, a história pouco importa, entendeu? Nós estamos na época da Jovem Guarda, a gente bota esses caras na tela, a gente vai vender, o povo vai ficar feliz, porque entretenimento, a gente fala entretenimento, às vezes as pessoas olham essa palavra com uma certa discriminação. Não, entretenimento é uma coisa legal, porque você não está indo lá para comprar o disco, você está lá para ver o filme, e depois você vai comprar o disco. Ficou impregnado, mas você quer ver o filme, porque você viu ele na televisão, acha ele um cara divertido, alegre, entendeu? Então ele tem um valor social também, e na época, colocando aquele pessoal com aquelas calças, a calça da Vanderleia, as roupas da Vanderleia, o cabelo do Roberto, o jeitão muito louco do Erasmo Carlos em plenos anos de chumbo, entendeu? Já com o AI-5 na parada, entendeu? E aí eles fazem esse filme, quer dizer, eu continuo achando super revolucionário, super uma obra de resistência. E o Roberto Farias não era bobo, não. Porque ele, tudo bem, era para ser filme de sucesso, perfeito. Mas tinha também, na minha opinião, uma função social. Em relação aos créditos, depois eu vou parar de falar, mas só queria que você pegasse a palavra, mas só a última coisa é o seguinte: eu li com muita curiosidade os créditos que se passavam na época. Porque quando você vê um filme hoje em dia, você vê os créditos, os atores, não sei o quê, e muitas vezes na primeira página tem quem fez a luz, quem fez a montagem e quem fez a música, né? Aí a música está escrito assim: música descritiva, Polygram Discos. Quer dizer, tinha também um negócio seguinte: vai fazer o filme, provavelmente o diretor ou o diretor de produção foi lá na Polygram e falou: escuta, tem uma coisa aí pra gente, no final, toca umas coisas que a gente não sabe de quem é, depois você chega lá no final, tem música do Luiz Carlos Sá, do Sai Guarabira, tem música da Joyce, tem gravação com a banda do Erlon Chaves, coisas riquíssimas da música brasileira, coisas riquíssimas. Não, desculpa te interromper, Alberto, e ainda tem Tuareg do Jorge Ben com a Gal Costa cantando, Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil, que eu não sabia que existia essa... Aquarela do Brasil, cantada pelo Erasmo Carlos, eu não conhecia essa gravação. Não sei em que disco foi gravado isso, não sei se tem disco disso. Fiquei muito curioso com isso. Porra, nunca imaginei. E um arranjo meio anos 70, né? Uma coisa meio moderna, né? E tal.
Mas muito legal, bicho, porque mostra como é que o Erasmo também era um cara, porque o que se sabe é que a Aquarela do Brasil é o segundo hino nacional brasileiro, entendeu? No mundo inteiro se conhece, inclusive, muito mais a Aquarela do Brasil do que o hino nacional brasileiro. Então, Com certeza. Bom, inclusive ele começa com Brasil, meu Brasil brasileiro. Mas, desculpe, Fernando, eu acho que eu fui um pouco prolixo, vou economizar mais nas palavras agora. Mas queria pegar teu gancho dessa questão do fiapo de história, né? E que como a chanchada ela tinha uma inspiração no musical clássico de Hollywood, seja do Vincent Minnelli, seja mesmo os mais modernos. Eu não sei quem era o diretor do Cantando na Chuva, esqueci quem é. É do Gene Kelly e do Stanley Donen, é dos dois. O Gene Kelly dirige as coreografias e o Stanley Donen dirige a dramaturgia. Pô, né? Outro barato também, música. E aí tem... Música, sem parar. Aquela coisa que em qualquer momento a música surge, né? Mas o cinema americano tinha muito da música falar o que os personagens estavam sentindo, né? Em alguns momentos eles estavam no meio de um diálogo, daí a música era composta como se fosse um diálogo. Daí no meio a dança também, né? E aquela coisa, também a chanchada era esse musical clássico americano, né? De uma composição mais clássica, de uma decupagem mais suave, dos deslizamentos da dança, né, da coreografia da dança. E já o Roberto Faria pega, sem dúvida nenhuma, tanto os filmes do Elvis, eu acho, quanto os dois filmes dos Beatles, é fonte primária ali dele para trabalhar o Roberto Carlos, né? E o primeiro filme, gente, o Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, é um fiapo de história mesmo, mas tem uma coisa, num bom sentido, de um escracho, onde o Roberto Farias, ele escracha com a narrativa, ele escracha com os personagens, ele escracha com o vilão, ele escracha com os heróis, ele escracha com as situações dramáticas, entendeu? Tem filme dentro do filme, o personagem do Reginaldo Faria é impagável como diretor de cinema, que é uma sátira, ali é o diretor de cinema sério autoral do cinema brasileiro, que o Roberto Faria dá uma cutucada de volta ali nos caras também, o irmão dele ali fazendo uma interpretação hilária, o Zé Léo Goy revivendo, o Zé Léo Goy, o grande vilão dos filmes da Atlântida, fazendo uma sátira do próprio vilão, ele discutindo, mas será que nesse filme eu não vou morrer? Ele fala uma hora, no final, né? Então, tem toda assim uma esculhambação sadia no primeiro filme, né? E são músicas do Roberto, uma emendada com a outra, e no primeiro filme é só o Roberto Carlos e a banda R7, acompanhando ele, que é a banda dele. Então eles tocam no topo de um prédio de São Paulo, aparecem cenas de show do Roberto. Já no segundo... Coisa, esse topo do prédio de São Paulo, lembra alguma coisa na tua cabeça? Mas eu acho que ainda os Beatles não tinham gravado. Glória B 2 anos depois. É verdade. Até antes. 71, é verdade, bicho. Foi final, foi o último disco dos Beatles. Os Beatles que pegaram, Roberto. Mas já no Diamante Cor-de-Rosa tem um fiapo de narrativa, uma estatueta que leva a um tesouro, e de novo, orçamento caríssimo. O filme começa no Japão, várias cenas filmadas em locação no Japão, passa para Israel, nas ruínas de Jerusalém romanas, onde tem uma sequência incrível. Né? Já que o Roberto vai falar dos créditos iniciais, que emenda duas músicas do Roberto, né? Uma música em off, daí entra um show dele, né? Como se ele estivesse fazendo aquele show no Japão. A hora que o filme passa para Jerusalém, onde eles vão continuar investigando o mistériozinho da estatueta, tem uma sequência de 3 números musicais intercalados, filmados nas ruínas romanas de Jerusalém. Primeiro Roberto Carlos, depois canta o Erasmo e depois canta a Vanderleia. É uma música emendada na outra. E a música uma sequência emendada na outra. A do Erasmo é um espetáculo, esqueci o nome. A do Erasmo. Como é que é? Eu tenho ela aqui, eu vou te falar, eu vou ficar nu para... para chamar a tua atenção. Para chamar a tua atenção. Eu vou ficar nu para chamar a tua atenção, exatamente. Mas eu até vou... só da letra. A letra é boa, mas a música também é muito boa. O Roberto canta Custe o que Custar, depois o Erasmo canta Vou Ficar Nu para Chamar a Tua Atenção, e depois a Vanderleia canta Você Vai Ser o Meu Escândalo, que é do Roberto e do Erasmo a música. O Roberto Faria emenda um número musical de cada um deles solo, né? E no final fecha com os 3 cantando
é preciso saber viver no Jeep depois de toda a situação dramática solucionada, né? Mas enquanto no primeiro filme você tem, além dessa música incidental, você tem só músicas do Roberto Carlos, da Jovem Guarda Pura ali, com a banda R7, no segundo, no Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, como o Alberto já citou, as várias gravações que tem, você ainda tem Tuareg, uma música do Jorge Ben, cantada pela Gal Costa, Aquarela do Brasil, né? Então você percebe ali, e o filme volta para o Rio de Janeiro, né? Japão, Israel, né? Jerusalém, depois o filme volta para o Rio, onde está a solução do tesouro, está ali na Pedra da Gávea, né? E a hora que eles estão escalando... Isso eu achei Não, é sensacional. E a hora que eles estão escalando a Pedra da Gávea, a trilha sonora é 120, 150, 200 km por hora, incidental. Quer dizer, em off, né? Música em off. Não é eles cantando, né? O Roberto cantando, no caso, né? Então, mesmo com fiapo de narrativa, é aquela coisa. E outra coisa, a cor, né? Não eram só os cabelos ou o corte das roupas, era o colorido, né? Aquele colorido psicodélico do final dos anos 60, que o Roberto faria essa questão da fotografia ser muito colorida, né? Aquele choque de cores com aquele movimento de câmera. É um espetáculo visual, assim, de cor, imagem, música, tudo misturado junto, e ainda com escracho, né? E você vê eles ali tentando interpretar, e eles interpretam eles mesmos. Então, cadê o Erasmo? Cadê o Roberto? Chama Vanderlei, entendeu? Eles interpretam eles mesmos. E aí sequência de briga, e aquela pancadaria toda, aí se resolve. É muito engraçado também. Você imagina nunca o Roberto saindo numa porrada com alguém, entendeu? Mas até isso o Roberto Farias resolveu fazer, né? Vamos fazer... Não, o Roberto Farias, ele fez o que ele quis, como ele quis, porque ele teve na mão um orçamento que ele falou, com esse orçamento eu vou dar o máximo aqui, coisa que o cinema brasileiro nunca tinha feito. Isso era coisa de Hollywood, fazer as sequências de ação, as tomadas externas, usar um helicóptero, lancha, avião, Esquadrilha da Fumaça, caramba, 500 câmeras. E fora isso, entendeu? O lance que você falou aí das ruínas romanas lá, aquilo é suntuoso, na verdade, né? Não, sem dúvida. E filmar no Japão, entendeu? Depois filmar Israel. É um orçamento que, para o cinema brasileiro, era inimaginável. Mesmo para Atlântida, que eram filmes de imenso sucesso de bilheteria, jamais eles tiveram um orçamento que passasse perto do orçamento da trilogia Roberto Carlos. Os da Atlântida eram produzidos mais em estúdio mesmo, né? Não tinha... Era estúdio, aquele estúdio clássico, o sistema clássico estúdio. E geniais. Tinha uns stock shots Copacabana, aquele negócio, tinha alguma coisa lá fora. Mas a ação passava mais mesmo de 3 paredes, entendeu? O diretor... Exatamente. E os caras enquadrados ali, marcados e tudo. E tal. Agora, esse negócio que você está falando é interessante pelo seguinte, junta isso que você está falando com outra coisa que você falou também, o negócio dos anos de chumbo, é revolucionário também. Eu acho isso, sabe? Olha só, eu vou fazer pilhéria, eu vou fazer não junta alhos com bugalhos, psicodélico. Já estamos muito psicodélico, são muito psicodélicos. Psicodélico, entendeu? E ele não se importa com isso. O que ele se importa é... Se bem que eu vou te falar, eu trabalhei em televisão há muitos anos. Quando eu comecei a trabalhar em televisão, ainda tinha televisão em preto e branco. A Globo, claro, ela transmitia em colorido e tal, mas ela sabia que norte, nordeste, interior, não sei o quê, ainda tinha muito preto e branco. Depois acabou o negócio de preto e branco, aí entrou no A Cores. O A Cores virou HD. O HD virou 4K. Vai indo. Aquilo lá não tem truque, bicho. Aquilo lá é o seguinte, é película... 35 milímetros... Revelada, entendeu? Revelada frame a frame, entendeu? E mesmo assim, quando tem aquela cena, quando corta para o Rio de Janeiro, a primeira é uma cena de lancha. Quando toca a Aquarela do Brasil. Bicho, e o Rio de Janeiro continuava lindo, já estava lindo, era impressionante. Aquele negócio... Lindo. Mesmo com a cor um pouquinho embaçada, mas... Para a época, eu fico imaginando que aquilo foi um luxo total, entendeu? Porque é uma coisa impactante. Está saindo lá daquela confusão lá de Israel, não sei o quê, corta,
Rio de Janeiro. Aquilo é Baía de Guanabara, né? Então, Baía de Guanabara, na lancha, tocando Aquarela do Brasil de fundo. Tudo de bom, né, cara? Tudo de bom. E você vê que ele não estava... Ele mesmo, porque eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com o Roberto Farias. E um trabalhinho que eu não... Conta pra gente da sua experiência com o Roberto. Foi uma experiência que eu tive. Eu fui o primeiro produtor musical do programa Você Decide. E o Você Decide era um programa de 37 minutos, uma história que era assim, o público votava como é que queria o final. Eles gravavam os 2 finais, aí o voto que ganhava, a gente via o segundo final. Só que os diretores que trabalharam com a gente lá, bicho, era assim, ainda jovens, o Ricardo Waddington, o Mendonça, o Mauro Mendonça, jovens ainda. Mas tinha o Roberto Farias, tinha o Paulo José, por sinal, era diretor-geral, tinha Domingos de Oliveira, entendeu? Tinha putas diretores. E tinha o... Qual é o nome dele, rapaz? Rapaz, eu esqueci o nome dele agora, não posso esquecer, eu era fã do cara, bicho. Cara bonitão, rapaz, que trabalhava sempre com agora, esse negócio de memória, que trabalhava sempre com o Denis Carvalho. Denis e ele sempre faziam dupla. Daniel Filho. Não é o Daniel. E o Daniel não dirigiu nenhum episódio desse aí. Enfim, vou me lembrar depois. Eu esqueço, mas depois eu lembro. E eu fiquei impressionado com a elegância dele, porque até Fábio Sabag fez, entendeu? Com a gente lá na época, entendeu? E eu me lembro da elegância do Roberto. Roberto chegou num tom de voz e saiu no mesmo tom de voz, não tendo passado por outro. E é um tom de voz que é audível e não é incomodável. Sabe? Aquela coisa que ele fala com firmeza, mas não extrapola. Então, ele é um cara completamente cristalino e você entende tudo que ele pede. Ponto. Entendeu? Chamou minha atenção isso. Como é que um cara, sem se alterar nenhuma vez, entendeu? Como é que ele pediu as coisas todas no lugar e ficou bom as pampas, entendeu? Que o cara já foi com tudo desenhado. Mas aí já é na década de 90, 92, o cara já estava com todo aquele arcabouço de conhecimento dele, com cinema, imagem e tecnologia e tudo. Então, eu fico imaginando naquela época, entendeu? Imagina, ele foi conviva do Joaquim Ferreira dos Santos, esse é o jornalista, desculpe, o cara que fez Todas as Mulheres do Mundo, o Domingos de Oliveira. E Rio 40 Graus, quem é que fez? Foi o Nelson Pereira dos Santos. Ele produziu o Asilo Muito Louco do Nelson Pereira dos Santos. Um dos filmes do Nelson, a produção é do Roberto Faria. Pois é, um cara que realmente era do métier, ele era mesmo. Então, quando ele faz essas estrepolias naquele filme, há de se respeitar, porque é respeitável mesmo. E outra coisa, seguinte, vamos fazer um reboot, vamos tocar um reboot nessa história. E é isso que tem de brasileiro. O brasileiro, no bom sentido, é aquela coisa de vamos escrachar isso daqui. No bom sentido, vamos agradar o público sendo brasileiro. A gente não precisa copiar a sobriedade inglesa, as brincadeirinhas dos Beatles britânicas. Não, aqui é Brasil, aqui é outra coisa. Aqui é subdesenvolvido, periférico, nós vamos fazer do nosso jeito. Pois é, mas o nosso jeito é um jeito que está aqui. Estamos 40 anos depois conversando sobre uma coisa que muita coisa foi feita nessa época e a gente não vai mais conversar sobre isso, infelizmente, entendeu? Tem coisas que realmente vão ficar, vieram para ficar, porque ele, inclusive, você escreveu um artigo sobre o Roberto Erasmo e Vanderleia e o Roberto Farias. É interessante porque ele nunca perdeu a noção. Ele acaba essa época para frente Brasil, entendeu? Ele é um cara que está o tempo todo, está antenado. E tem muito respeito por ele. Acho que foi um cara... Sem dúvida, uma figura única do cinema brasileiro. O Roberto Farias é uma figura única. Aliás, eu queria te perguntar uma coisa. A gente falou de algumas pessoas que ele produziu. Ele produziu, por acaso, o manga também? Ou ele trabalhou para o manga? Eu acho que ele começou com o manga na Atlântida. Eu preciso verificar isso. Ele começou com o manga na Atlântida, sob a batuta do manga, né? Ah, tá. Ok. Porque isso também... Ali, assistente de direção... Eu fiz Agosto com o manga e vi como é que o manga tocava o barco. O manga é talentosíssimo também, talentosíssimo. Grande diretor. Muito culto também, né? Muito culto, muito...
também muito consciente das coisas e tal, enfim. Mas continua aí, desculpe, Fernando. Não, a gente estava mais trocando essa ideia mesmo, e uma coisa interessante, né, Alberto? Os filmes são final dos anos 60, o último deles é começo dos anos 70, exatamente. O Roberto Carlos fecha a fase da Jovem Guarda, a fase do Iê, 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 com esses filmes, e ele faz a transição para se tornar um cantor romântico de excelente qualidade. A produção artística do Roberto nos anos 70, os discos dele são incríveis, são muito bons. E o artista brasileiro que mais vendeu disco durante 3 décadas. Não é pouca coisa, não, né? Não é pouca coisa. Ele faz a transição, entendeu? No momento que a Jovem Guarda entra numa baixa, está subindo Tropicália, está surgindo outros movimentos, né? Você tem ainda, né, o samba, a bossa nova, a continuidade, né, dos que começaram a bossa nova, continuam com trabalhos extremamente criativos e fortes. A força que vem da Tropicália, né, principalmente Gil, Caetano, a Gal, a Bethânia, os Mutantes, que sem eles não tinha Tropicália. E você tem o Roberto passando por um cantor romântico, compondo todas as canções dele, muitas delas em parceria com o Erasmo, que também compõe, né? Então, essa coisa do Roberto, que não tem um brasileiro que não conheça o Roberto, não tem um brasileiro que não goste de uma música do Roberto, por mais que o cara seja metaleiro, o cara seja sambista raiz, tem uma música do Roberto Carlos que o cara vai gostar, né? E geralmente é dessa fase dos anos 70 romântica, né? Quando eu vi esse filme de novo, depois de tantos anos, o Diamante Cor-de-Rosa, me chamou a atenção uma coisa, que é o seguinte: quando ele passa de uma fase para outra, né, que ele começa a fazer os botões da blusa e cavalgada, aqueles negócios e tal, quem adorava gravar isso era a Nara. Eu trabalhei com a Nara Leão, fui diretor musical dela um tempo, ela adorava essas coisas do Roberto e tal. Eu estava numa faculdade, então eu estava naquele rebuliço contra a ditadura, aquela coisa, né, movimento estudantil, não sei o que, outra coisa. Roberto, para mim, eu tinha um preconceito. É um alienado, só está falando de botões da blusa, enquanto vem os Mutantes e fala que está meio desligado, pô, é muito melhor, entendeu? Sim, isso, o Roberto carregou essa pecha por muito tempo, né? Pois é. Só que quando você vai amadurecendo e você começa a olhar agora um pouco mais para trás, não é agora, nessa época, não, já faz tempo. Teve uma hora que... Eu me lembro, uma vez uma amiga falou assim para mim: vamos no Canecão ver o show do Roberto? Eu falei: que é o Roberto Carlos? Eu não vou ver o Roberto Carlos, coisa nenhuma. Tá. Roberto, você não sabe o que está perdendo, cara. É uma puta produção, parece que está ouvindo um CD, não tinha nem CD, parece que está ouvindo um LP ao vivo. É uma coisa impecável. Ela trabalhava em gravadora, então não na Odeon, trabalhava em outro lugar. Ele era Odeon, né? Não, ele era CBS. Ele era Sony CBS. Que depois a Sony comprou a Columbia, daí virou Sony. É isso. Então, tá bom, criatura, vamos lá. Pô, que saco, porra. Vou perder minha noite para ficar vendo o Roberto Carlos. Aí ela falou assim: olha só, o carisma desse cara vai te pegar. Eu falei: porra, tá brincando? Roberto Carlos, não gostava nada. Aí cheguei lá, sentei, era uma mesa boa, porque a amiga dela de outra gravadora que botou ela lá numa mesa boa, não sei o que, coisa. O Roberto entrou. Cara, eu não pisquei. 1h30 de show, eu não pisquei, não tirei o olho dele. Eu falei: rapaz, o cara é mágico mesmo. Aí eu comecei a prestar atenção mais nas músicas, por que tem aquele apelo, com ele cantando daquele jeito. Inclusive, ele às vezes pegava músicas da Jovem Guarda e repaginava de uma Sem dúvida. E algumas que estão no filme, ele repaginou depois. Muito elegante, fica muito elegante. Aquela: eu tenho tanto para lhe falar, com palavras não sei dizer. Aquilo, quando ele voltou a gravar isso, rapaz, eu tô falando com você, tô arrepiado. Porque é linda essa música. Como músico, eu vou te falar uma coisa. Vão jogar pedra em mim, paciência, vou falar. Entendeu? Eu não acho a voz do Roberto Carlos bonita.
Mas eu acho a voz dele afinadíssima, não tem truque, não tem truque. Ou ele cantava afinado, ou ele regravava. E ele regravava muito pouco. Ele não gostava de regravar nada, ele gostava de cantar e pronto. Ele tem esse carisma, ele tem muita bossa, bicho. Dentro daquele negócio que ele faz, entendeu? Ele tem muita bossa. Assim, se for pensar, vamos fazer um paralelo. Orlando Silva, Nelson Gonçalves. Eles tinham essa verve de cantar encantando. E esse é o cantor de música romântica moderno. Resultado, você se lembra que a voz dele não é bonita? Não lembra, bicho. Você acha até bonita. Não. Entendeu? E do jeito que ele Mas tem que ser na voz dele, né, Alberto? Como muita gente fala do Tom Jobim. Eu prefiro aquelas músicas do Tom Jobim cantadas pelo Tom. Por ele. Sabe? Os caras falam, porra, mas tem tantas cantoras com uma puta voz que gravam Tom. Eu falo, eu gosto da voz do Tom, cantando Tom. Aí eu como sou assim, jobiniano convicto, entendeu? Eu falo. Assim, dois. Também. Então, outro dia a gente pode fazer um programa sobre o Antônio Carlos Jobim. Mas aí o Tom, já ouvi várias vezes essa bobagem, não, mas ele é um pouquinho desafinado, né? Aí é o seguinte, mas ninguém canta como ele, né? Ninguém canta como ele. A questão é essa, é muito... Como também teve uma vez um amigo meu, grande músico, Joaquim Morelenbaum, também na década de 70 ainda, Grande? E ele falou uma vez sobre a Nana. Ele falou, se você embarcar nela, você não ouve defeito. Se você embarcar na viagem dela, você se emociona, vai chorar junto. Porque a gente sabe que uma nota aqui, outra nota ali, a Nana dá aquela escorregada, mas é uma escorregada humana, é uma escorregada orgânica, entendeu? Que faz você chorar. Aquilo é um suspiro. Roberto Carlos não carece disso. Ele é um cara muito, muito afinado, muito, entendeu? Você não precisa, você viaja no carisma dele. E como você falou, tem coisas que só com ele mesmo, só ele que resolve. Só ele que resolve. E olha, eu tenho visto ele cantar ultimamente, já está com 80 anos, e está com um vozeirão, rapaz, está com uma cara danada, entendeu? A Nana, para mim, talvez, as pessoas não sei se concordam muito comigo, entendeu? Ela é mais quente que a Elis. A Elis era muito técnica, muito fria, muito perfeita e tal. E a Nana era mais quente. Você via sangue saindo do coração dela, uma coisa assim, sei lá. E também é chato você ficar comparando coisas, porque cada um tem seu encanto e tal. É chato isso. Mas eu quero entender do que quer dizer a voz dele não é bonita. Quer dizer que é o seguinte, a voz dele não é bonita, mas isso não determina o valor do trabalho e do legado dele. Entendeu? Não é isso. Como cantor, inclusive. Com a voz dele. Exatamente. A voz dele. Exatamente. E você vê que ela é muito potente, uma voz muito potente, cara. Impressionante, cara. E característica, né? Você escuta 2, 3 palavras, você sabe que é Roberto. Roberto, enfim, sobre o negócio das músicas incidentais, é que eu acho muito interessante o filme. Porque ali, comenta pra gente isso. Essa parte da música é muito interessante, porque é o seguinte, de algum momento, eu não sabia quem era, eu não conhecia o Tureg, mas tem algumas músicas ali que eu não sabia o que era do Sá, entendeu? Então, você ouvindo assim, você fala assim, bom, eu vi lá nos créditos iniciais, Polydor. Então é o seguinte, fiquei imaginando Roberto Farias ligando para algum produtor da Polydor na época, tem uma música sobrando aí, tô precisando botar aqui no meu filminho aqui, uma musiquinha, negócio de musiquinha é foda, né? Detesto isso. Bota uma musiquinha aí. Porra, isso é música, alguém sentou e fez, né? Tem uma musiquinha que eu preciso botar aqui numa hora de uma perseguição, numa hora que não está acontecendo nada no filme, uma musiquinha. E eu caí nessa esparrela vendo o filme, falei, pô, devia ser aquelas coisas assim, que sobra de estúdio da Polydor, no caso, entendeu? Que aí, né, pô, leva esse tanto de fita aqui, que isso aqui não é de ninguém, isso aqui não é nada, não sei o que e tal. Mal feito da minha parte, ouvir desse jeito. Eu devia ter desconfiado que aquilo... Mas esse crédito me derrubou. Esse crédito é ruim. Eu já vi esse crédito hoje em dia em filmes americanos. Música. SMS Productions. Sim. Sei lá que porra é essa, bicho.
Alguém sentou... Só no final que você vai ver qual é a música, qual o compositor e tudo, né? Não, só se foi cantada. Aí aparece que foi cantor. Ali... Só cantar, exatamente, Só exato. se for cantada. Porque a música incidental, entendeu? Depois eu quero fazer mais um comentário sobre essa palavra música incidental. Porque a música incidental, essa, quando não está cantada, ela é da SMS Production. Como se fosse... Tem muitas vezes, quando o compositor é muito famoso, eles dão o crédito, né? Música de, por exemplo, um Ennio Morricone, um Bernard Herrmann, entendeu? Mas ali, bicho, provavelmente era um banco de músicas liberadas, entendeu? Algum compositor vendeu lá um banco, e aí os caras usam da forma que quiserem. Isso eu acho muito ruim. Então, nesse negócio da Polydor, falei, porra, bicho, naquela época se fazia esse tipo de coisa. Mas no final, o Farias lá teve a preocupação de botar música por música. Não sei qual, com não sei quem, com o Luiz Carlos. Tinham 4 do Sá, 4, me chamou a atenção, 4 músicas do Sá. Depois tem uma música da Joyce, que eu não conhecia essa gravação, por ignorância, sei lá, entendeu? Pode ser, paciência, não conheço tudo. E aí teve uma que me chamou a atenção durante o filme, eu falei, porra, mas o que é isso? No final ele bota lá, Erlon Chaves, entendeu? Uma puta de uma big band, porra, boa música pra cacete, bicho, muito boa. Então, o filme, quer dizer, a parte de música naquela época tinha um tratamento bem diferente do que é hoje, mesmo porque a parte de música hoje em dia é muito mais controlada até por questões de direito autoral, entendeu? Então existe agora o identificador eletrônico, que é o ISRC, entendeu? Tocou lá, a máquina registradora faz blim, entendeu? Tá tudo interligado num sistema e tal, entendeu? Naquela época não tinha muito esse controle, entendeu? Eu cheguei a pegar isso, entendeu? Uma distribuidora de direitos autorais e confundia uma música minha com uma do Luizinho Essa. Eu tinha uma música chamada Tambá e ele tinha uma música chamada Tamba. Então vinha no meu nome, o Tamba vinha no meu nome e Tambá também vinha no meu nome. Só que era o seguinte, 22 centavos, 12 centavos, 1 centavo. Eu nem fiz o Luizinho, nem liguei para ele. Um dia eu comentei com ele, pô, Luizinho, de vez em quando chega lá uns caraminguá lá de centavos. Tá bom. Entendeu? Hoje em dia eu falo o contrário. Se tiver 22 centavos direito autoral meu, me dá porque é meu. Entendeu? A qualidade de 1 milhão de reais ou de 22 centavos, quando é uma arrecadação autoral, a qualidade é a mesma. A quantidade é diferente, mas a qualidade é a mesma. É direito autoral, ponto. Mas diga lá, Fernando. Diga lá. Não, eu queria que você falasse, que você tinha um comentário para fazer sobre o tema música incidental. Pois é. Sabe o que é, Fernando? É que tem alguns termos de música ligada à imagem que eu acho que são um pouco equivocados. A começar por essa definição de trilha sonora, que não vem daqui, não. Lá nos Estados Unidos tem soundtrack, entendeu? Só que a trilha sonora, bicho, ela é associada à música de um produto televisivo, rádio, publicitário, televisão, cinema, tudo. Ela é associada à música, mas eu não vejo assim. Eu acho que... Eu fui presidente da Musimagem e, na época, eu falava assim, gente, vamos começar a mudar, vamos parar de chamar o que a gente faz de trilha sonora e começar a chamar de música original. Porque a trilha sonora é diálogo, foley e música. Essa é a trilha sonora. É a banda sonora, né? É a banda sonora do filme. Veio de banda sonora. Isso vem de banda. Trilha é banda, entendeu? Né? Então, quer dizer, a banda sonora, que é confundida com trilha sonora, acabou sendo que a trilha sonora ficou sendo a música. E eu não vejo assim. E em reuniões com a própria Musimagem, que é uma entidade, uma associação interessada nesses assuntos, uma vez um cara falou assim, gente, eu acho melhor deixar a trilha sonora, porque as pessoas sabem do que se trata. Começar a falar em música original, a gente vai ter que... Isso é uma coisa para muitos anos, a gente vai ter que ensinar isso, entendeu? E a gente já trabalha com isso, deixa essa parte já vencida, porque a gente tem muita coisa de música para mostrar para a imagem, e aí vai ficar dizendo porque é música original. Mas eu tenho essa mania de sempre que eu falo, dou aula, não sei o quê, eu uso essa expressão música original.
Isso é música. Quer dizer, a música original é aquela que é feita propositalmente, porque por demanda. Por demanda. O diretor fala assim: pô, eu preciso de uma música triste que faça o Brasil inteiro chorar. Aí você faz uma música triste, o cara fala assim: ainda está muito sofisticado, simplifica nisso e vai no coração direto. Aí você volta de novo para a prancheta e começa a escrever mais triste ainda e tal, entendeu? Então, aquela música talvez eu não fizesse, se eu fosse meu piano fosse tocar, talvez eu não fizesse aquela música. Aquela música foi uma música sob demanda, feita originalmente para aquele negócio. Eu costumo chamar de música proposital e não música incidental. A música incidental, como eu vejo, é a seguinte: por exemplo, tem uma rubrica lá, no teu roteiro tem uma rubrica, e aí eles resolvem que querem jantar juntos, não sei o que, tal coisa, e rapidamente chegam à conclusão que vão naquele boteco não sei qual. Esse boteco não sei qual é um lugar onde se toca bossa nova. Então, quando você chega lá, tem um cara no violão tocando uma música do Roberto Menescal. Esta música é a música incidental. Seria a música diegética. Faz parte do ambiente diegético da ação. E com isso, você não está colocando menos valor na música do Menescal. Que bom que tem uma música do Menescal que dá o ambiente necessário. Porque se você botar um AC/DC ali, os caras... Porra, bicho, é um bar intimista, tudo escurinho, sei o quê, o cara berrando ali por um heavy metal, bicho, não vai combinar, porra, entendeu? Então tem que ter a música do Tom, a música do Edu Lobo, a música, entendeu? E com isso eu não estou botando, como é que chama? Juízo de valor, não é melhor e não é pior, é cada um fazendo o seu papel, entendeu? Então, porque mesmo quando a gente faz música original, às vezes a gente não está fazendo música original para o personagem, às vezes está fazendo a música original para aquela praça do interior, onde várias pessoas daquele elenco vão se encontrar em várias situações diferentes, ou chorando, ou rindo, ou felizes, ou acabadas, não sei o quê, mas é naquela praça. Então, a música da praça, quer dizer, o cara está lá, sabe como é que é a televisão? É comunicação direta. Se não interessar muito, tem duas armas. Na mão, o cara tem o controle remoto. E na cozinha tem a geladeira. Então, se não tiver muito interessante, ou o cara corre para a geladeira, ou o cara... Agora, se aquela música marcar a praça, quando o cara foi para a geladeira, a música está tocando na sala, fala, pô, a praça. Ih, rapaz, é aquele pessoal lá daquela cidadezinha, quero ver. Aí o cara sai correndo para ver. Então, você vê que também é proposital. E também não é, entendeu? Não é qualquer forró. É um forró que toca do primeiro capítulo, e sempre que pode, naquela praça aquilo vem lá, entendeu? Eu fiz uma novela, o remake de Cabocla. Ela passa o tempo todo na área rural, a menos de um pequeno núcleo com Reginaldo Farias e aquele Daniel, garotão, Daniel, me esqueci o nome dele, que é um médico que vai para o interior, mas o pai dele é um advogado, sei lá, uma pessoa rica, entendeu? Do Rio de Janeiro, anos 40. Então tinha um choro. Esse choro é sempre que voltava para a cidade, eu metia aquele choro meio Pixinguinha, meio Tom Jobim, meio, sei lá, entendeu? Qual é o nome dele? Porra, eu também esqueci agora. Pô, eu esqueci o nome aberto. Não tem nada, não. Porra. Bom, vou lembrar. Mas, enfim, uma coisa bem dos anos 40, uma coisa assim, 40, 50, entendeu? E, em geral, quando passava para lá, o que tinha? Tinha fotos de época em sépia, mostrando o centro do Rio de Janeiro. Então a música também é uma música chamada música eventual, mas que também é uma música feita para a imagem. É feita para aquela passagem para outro ambiente que não seja aquele rural. Então, por isso que eu digo, a palavra trilha sonora para mim é completamente equivocada, entendeu? Porque, inclusive, tem horas que você não pode botar música, porque a trilha sonora já tem uma pessoa berrando. Sim, os ruídos diegéticos e tudo mais. Tem uma pessoa morrendo de dor no meio da rua, não sei o que, tal coisa. Se meter a música, você vai diminuir aquela dor. Você tem que deixar a música fora para aquela dor aparecer, bicho, sabe? Tem esses negócios também. É coisas Agora, tem diretor que quer música em todas as cenas. Tem diretor que fala assim, olha aqui, Rosemary, eu detesto música.
Legal, então só vou usar aqui, ali, ali, ali. Agora, eu já fiz várias vezes, né, com o diretor, falei assim, bicho, não quero que a música pare um segundo. Eu não acho bom, mas o conceito é do cara. E interessante, mais uma coisinha, nesse papo, realmente eu estou falando demais, mas é que eu vou me lembrar de algumas coisas. E vou comentar, porque é uma coisa assim, uma vez eu vi um programa do John Williams, um programa da GNT, um programa até achei meio raso, porque não mostrou muito ele em estúdio, devia ser negócio de direito autoral, de repente não estava autorizado mostrar ele regendo e tal. Tem uma outra imagem assim dele tocando ou regendo e tal, mas depoimentos dele. E tem um depoimento que eu nunca esqueci de lá, daquele momento em diante da minha carreira, eu comecei a agir dessa forma, que foi uma puta aula. Ele falou assim, eu quando vou na casa do Spielberg, eu vou com um caderno, acho que não tem pauta musical não, um caderno em branco, assim, um caderno ou sem pauta nenhuma, ou sem... Um caderno, quero escrever carta. Eu vou na casa dele com uma caneta, com esse caderno, chego lá, sento na sala dele e falo, o que você quer ouvir? Porque eu não vou inventar. Agora também é o seguinte, o Spielberg é um cara com uma cultura musical tamanho de um bonde, então ele conhece música. Não, eu queria mais por aqui, eu queria mais por ali, tem uma referência aqui, essa referência você pode esquecer, pode dar referência para um cara culto como o John Williams, também não é grande jogo, mas enfim. Ele saía com uma ideia na cabeça e ia para casa, pegava aquela folha, escrevia a orquestração, já tudo legal, não sei o que e tal. E ele termina assim, quando ele fala isso, ele termina assim, porque a música para a imagem não é do compositor, é do diretor. O músico, ele é ferramenta do pensamento desse diretor. E se não for assim, não vai dar certo. Interessante, a humildade de um John Williams, no alto da sua sabedoria, ter essa sacada que fala assim, não vou fazer música para mim, vou fazer música para ele. Entendeu? Ele que tem que gostar, não adianta você vou gostar. Porque na música, nesse tipo de música não tem assim, porra, bicho, linda aquela música que você compôs, com um arranjo espetacular, que é de ideia incrível de orquestração, que não tem nada a ver com a minha história. Exato. Você nunca vai ouvir então, isso. Pegando esse teu gancho, Alberto. Sabe o que você vai ouvir? Essa música tá uma merda. Mas fala aí, pegando o gancho. Mas pegando o teu gancho, a gente está falando aqui do Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Então tem as músicas do Roberto Carlos, os números musicais que eles cantam, ele, Erasmo, Vanderleia, tem as músicas deles que entram como música em off, né, para uma situação dramática qualquer. E como é que você colocaria essa parte dessa música original, ou então do que ele pegou da Polydor, como você vê a mescla que o Roberto Farias fez daquele veículo principal, que eram as músicas do Roberto, Erasmo e Vanderleia, com essa mistura, não só do Tuareg, ou do Aquarela do Brasil, mas com essas outras músicas que você foi descobrir lá, poxa, é do Sá, é da Joyce, entendeu? Como é que você vê que o Roberto Faria amarrou as músicas, veículos da Jovem Guarda, com a música, né, a música original, usada como mundo original para modular as situações dramáticas, que não são as músicas da Jovem Guarda? Não tem, olha só, não tem como responder essa pergunta sem ser contextualizando. Porque este mesmo filme talvez tivesse um tratamento musical bem diferente se fosse gravado hoje. Entendeu? Então, dentro do contexto, eu acho que foi feito o que tinha que ser feito. Entendeu? Ninguém pensou que aquilo tinha que ser uma música mais dramatúrgica e mais densa, porque a história mesmo não oferece isso. Não. A história é inócua. Então, bota uma música bonitinha, animadinha, não sei o que, tal coisa, para não deixar... Porque na hora que não tem as músicas do Roberto, do Erasmo e da Vanderleia cantando, entendeu? O filme podia ficar para baixo. Aí eles botam umas coisas alegres, umas coisas swingadas, umas coisas diferentes, por exemplo, aquele final, naquela gruta onde eles estão fazendo aqueles negócios lá, que tem o gênio lá, não sei o que, tal coisa, toca o lance meio cósmico, né, da Joyce cantando, aquele negócio. Sim. Combinou, bicho. Combinei. Eu acho que é uma bagunça, aquilo é uma anarquia, entendeu? Que para aquele momento, naquele contexto, eu acho que fez-se o melhor que podia ter sido feito.
Eu acho que deu, eu concordo com você, ficou redondo, ficou dentro da ideia daquela anarquia psicodélica, o jeito que amarra as músicas veículos da Jovem Guarda com essas outras, compõe ali um todo desse escopo musical do filme que dialoga o tempo todo e acaba potencializando as músicas da Jovem Guarda quando elas entram. Claro, né? isso fala. Dá aquela dissuada, ao mesmo tempo potencializa os hits da Jovem Guarda, né? Completamente. E mais do que isso. Por exemplo, quando você vê o Tesouro, aquele Tesouro, bicho, é teatrinho troll. Botar uma música séria, alguma coisa não vai caber. Entendeu? Você botar uma música séria mesmo, tá? Agora aquela música kármica, que fica aquela coisa meio... psicodélica mesmo. Meio mantra psicodélico e não sei o que, tal coisa. Porra, bicho, amalgamou aquelas joias todas, entendeu? É essa joia, essa música é essa joia, é essa música. Eu acho que foi feito com critério, eu não acho que foi assim, bunda lelê, não. Mete uma música aí. Concordo com você, concordo. Conhecendo o perfeccionismo, o artesão de imensa qualidade do Roberto Faria, que era o produtor que controlava o filme todo, você percebe que tem um esmero na escolha, né? Nada ali é gratuito. E mais uma coisa que eu queria comentar com você, que aquela história que eu contei do carisma, eu estava vendo o filme, tem muito close. O filme tem muito close-up, né? Muito ângulo fechado, plano curto, close. Porque Roberto, Erasmo, Vanderleia, Roberto, Erasmo, era isso. Quando o Erasmo fica em close, ele já tinha esta porra desse carisma. Ele já veio com isso, cara. Já. Dá vontade de voltar ao filme na hora. Eu voltei, confesso, voltei algumas vezes. O olhar dele, ele é quase uma pessoa simples do povo. Um cara da Tijuca. É isso que ele é. Só que sai luz do olho daquele homem, bicho. Concordo com você. Ele não chegou ali à toa, rapaz. Ele tem mesmo alguma coisa a mais. Sabe? Você vai falar assim, todos os ídolos da Bossa Nova, todos sensacionais. Durval Ferreira, Carlinhos Lira, o Menescal mesmo, o Edu, né? Todo esse pessoal, e mais o Marcos Valle, e mais o Luiz Bonfá, você vai desfiando tudo. Mas quando o Tom entra em close, bicho, sorry, mas é diferente. E traz eles. Ele lembra todos, entendeu? Então eu acho que ele carrega um pouco isso, entendeu? Muita inteligência também, porque o Tom, ele era... Bom, o nosso programa não é sobre o Tom, é sobre o Roberto, mas é que o Tom também veio do samba canção, lembrar disso. A questão é que quando ele ouviu o João Gilberto, ele falou, opa, aqui tem um troço. E aí começou essa história dele na Bossa Nova. Mas enfim, o Roberto, ele já tinha quando garoto, ele já era um menino da Tijuca, um rosto comum, nada demais, mas ele já tinha o carisma do rei, cara. Impressionante. Saía a luz daquele olho ali. Ele queria acertar. Ele queria acertar. Isso foi o trabalho dele mesmo, foi eu admiro muito, respeito pra cacete, entendeu? Que eu acho que ali não é à toa. O Rei Pelé não é rei à toa, o Rei Roberto Carlos não é rei à toa, entendeu? É isso que é. E a trilogia do Roberto Faria faz jus a isso. E pegando o momento do Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos vai tão além daquilo, mas ele pega o ápice do Roberto, ídolo do Iê, ídolo da juventude e da Jovem Guarda. Né? E como eu até coloco no texto, é o apogeu e o fecho desse movimento da Jovem Guarda e a transição do Roberto para a parte romântica. Mas o Roberto Faria soube pegar o Roberto como diretor de cinema, na própria composição, na decupagem, usar, através do close, dos posicionamentos de câmera, esse carisma do Roberto e também logicamente, a figura ímpar do Erasmo, da Vanderleia na época e tudo mais, né? Então, nós dois concordamos que é um dentro da proposta de entretenimento, de diversão e filmes musicais, né? A música é o que conduz. A música e o carisma desses ídolos
jovens na época, da juventude na época, né? Que depois... O registro cultural. E é incontornável para a gente entender a história da música brasileira no século XX, a música popular brasileira no século XX. Mais uma última coisa em relação ao Roberto Farias, que isso aí eu não sei, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei se ele fez pensando assim, mas ele fez assim. São os últimos registros de um Roberto Carlos jovem, porque ele não ficou velho em 74, ele continuava jovem, mas aquilo que era a comunicação com os jovens, ele ainda estava naquela lance da gatinha, do garotão, daquele Exato. Amor, não quero mais, não sei o quê, aí ele começa a fazer outro tipo de letra, aí ele começa ele vira adulto, é o Roberto adulto depois. Que começa a atrair as jovens senhoras, que já estão com 9 anos a mais, entendeu? Então, porra, vamos lá, entendeu? Mas essas jovens senhoras compraram meus discos, então agora eu vou continuar fazendo para elas esse negócio, entendeu? E aí deu no que deu. O cara foi carisma do começo ao fim. Não foi não, ele é. Está no presente, ele é ainda carismático. Sem dúvida. Bem, Alberto, eu acho que era isso que a gente tinha para falar. Você quer colocar mais alguma coisa? Foi genial o papo, você trouxe coisas excepcionais aí para a gente ampliar muito mais o filme do que o próprio filme, do que eu escrevi. E para quem vai ver o filme, ouvir você falar e trazer tudo isso, só tem a acrescentar. Queria te agradecer, parabenizar pela precisão dos comentários e pelo teu talento todo, esses anos todos de carreira e tudo que você fez. Né? Fernando, muito obrigado mesmo. Para mim, entendeu? Foi um grande prazer, né, poder falar de ícones da música brasileira, pessoas que marcaram a história da música brasileira. Eu que sou um amante da música e da música brasileira em particular, entendeu? Eu nem imaginava, entendeu? Quando a Daniela me chamou para fazer esse negócio, falei, caramba, que legal poder falar um pouco sobre essas coisas, entendeu? Porque eu poderia ter falado também do Pobre Menina Rica, eu poderia ter falado de outro. Mas... você poderia falar de qualquer um dos filmes do catálogo esse ano. Pois é, e aí eu achei gostoso que caiu justamente o Roberto Carlos para mim, achei uma coisa muito proveitosa para mim mesmo, entendeu? Eu também gostei. É isso aí. E você também, bicho, impressionante. Aliás, vou te falar uma coisa. Eu quero saber, você falou que dá aula. Depois eu quero saber onde é que você dá aula, porque eu quero aprender contigo, cara. Eu quero ir lá. Mas eu tô, por enquanto, cursos livres. Em breve, numa universidade próxima, se Deus quiser. Mas aí tem limite de idade? Não, curso livre, quando tem, é aberto geral. Era geralmente em São Paulo, dava em outras cidades também, mas agora estava dando online no Brasil todo aí. Mas a gente vai se falando, com certeza, vai ser um prazer. Vou correr atrás de você, Fernando, vou correr atrás de você. Vai ser um prazer. Quero aprender contigo, você é um espetáculo. Como eu aprendi demais com você e quero continuar aprendendo, Roberto. Tá bom, muito obrigado mesmo. Muito prazer. Foi ótimo. Ótimo papo mesmo.